Bom dia, bom dia. Bom dia, meus irmãos. Todo mundo na paz, todo mundo tranquilo. Espero em Deus que sim. Passando aqui hoje, rapidamente, e passando ali, né, em alguns status de amigos, eu vi um versículo da Bíblia e aí falei, vou ler, né, esse versículo, porque muitas das coisas de Deus vêm assim. E aí eu fui ver um desses versículos, e aí peguei o capítulo aqui, né, de Tiago, né, Tiago 1, tá? E o que diz é o seguinte, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam de persas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. E nesses dois primeiros versículos aqui, Deus já vem mostrar para a gente que a gente vai passar por várias tentações e que a gente vai cair em várias tentações. Mas a gente tem que perseverar e a gente tem que ter paciência. E muitas das vezes a gente quer as coisas rápidas, a gente quer que as coisas aconteçam com a gente de forma rápida, mas isso não é o agir de Deus. O agir de Deus na sua vida, ele tem o tempo certo e só ele determina. Pode vir rápido, pode demorar, mas a sua bênção, a sua glória chegará. E aqui, continuando, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar alguma coisa. E, mais uma vez, Deus nos chama para a paciência, para saber esperar as coisas de Deus. Muitas das vezes a gente pede as coisas a Deus e a gente não espera as coisas acontecer e já começa a murmurar, a reclamar, a questionar as coisas de Deus. E o que diz aqui, tenha, porém, paciência, meu filho. A sua vitória chegará. Continuando. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança ao rosto, e lhe será dada. Então peça a Deus sabedoria, acima de tudo, saúde e sabedoria, para que Deus possa te guiar, te direcionar no melhor caminho e você saber esperar as coisas de Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ou seja, não seja como a onda do mar, que vai e volta. A fé é crer e perseverar. Não adianta você crer hoje e amanhã já duvidar. A crença é a continuação, é a perseverança, a persistência. Você sempre acreditar em Deus, acordar todos os dias, fazer suas orações. Ter uma rotina espiritual é importante. É orar pela manhã, ao levantar, agradecer. Orar para deitar. Ore o momento que você estiver sozinho. Peça a Deus nos seus momentos. Na hora do almoço também, uma hora muito bacana para você poder orar, agradecer o pão de cada dia. Na janta também, à noite. Então, sempre é tempo de buscar a Deus. Todo tempo é tempo de buscar a Deus. Não importa o dia nem a hora, Deus está à nossa disposição. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa.
O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, né? Ou seja, aquele que não crê, aquele que não perseverar, então ele é inconstante e suas coisas também serão inconstantes. Tenha foco no seu objetivo, tenha clareza nas coisas que você busca, que você quer, e tudo lhe será dado. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se machucará também o rico em seus caminhos. Ou seja, nas vitórias da gente, quando a gente está bem, a gente passa por tribulações. E aquela flor que está florida, ela pode murchar por falta de chuva. Assim é a nossa vida. Essa flor, a nossa vida, ela pode ter altos e baixos, mas a gente tem que continuar caminhando na presença de Deus. E bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Essa palavra é forte. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, a tentação ela vem para quem busca a Deus. Porque quem não busca a Deus, esse já está assolado pela tentação dos ímpios. Mas quem busca a Deus passa por tribulações e tentações todos os dias, todas as horas. E quem busca a Deus é que passa por isso. Lembrando só de uma passagem, né, de Jó. Quem se lembra de Jó? Ele foi tentado, né? Jó era o homem mais próspero da terra, era o homem mais rico da terra da época. E o diabo, ele tinha inveja das coisas que Deus dava para Jó. E por isso o diabo falou: deixa eu tirar tudo, vamos ver se ele continua com fé. E Deus falou: pode. Então Deus deu o consentimento. Bem assim na sua vida, tudo é em consentimento de Deus. Não perca sua fé jamais. Continue perseverando, continue acreditando que certamente sua vitória chegará igual chegou para Jó. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Essa palavra aqui ela é muito forte. Então, quem está ali diante de Deus, e nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos o Espírito Santo conosco, e a gente não pode deixar o Espírito Santo sair de vós, porque ninguém pode tentar contra Deus, e quem está ao seu lado jamais cairá. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concedido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o pecado, ele pode gerar a morte do seu coração, da sua vida, da sua família. Não erreis, meus amados irmãos. Não erreis.
Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então toda a glória, tudo que nós temos é de Deus e é para Ele. É como eu sempre digo, né? Tudo que é meu é de Deus e vem de Deus. Eu apenas sou um usuário das suas bênçãos. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Primícias é os primeiros. Então, nós homens, seres humanos, mulheres, somos a primícias de Deus. E como eu já falei, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus está conosco. Não perca a sua fé. Continue acreditando. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E muitas das vezes a gente peca nisso aqui. Quantas das vezes a gente não quer ouvir o próximo? Quando alguém está falando, você interrompe. Então é uma das coisas que eu estou buscando muito em Deus esses últimos dias, é ouvir mais e falar menos. E irar, né, zangar, ficar zangado, jamais. Porque quem tem um coração bom e amável não se tenta a ficar irado e zangado por alguma coisa. Porque tudo passa. Tudo passará. Só a vontade e a graça de Deus não passará. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, não adianta você ficar zangado, angustiado. Ah, porque não deu certo, porque alguém me traiu, porque alguém fez isso. Não se preocupe. Porque a justiça é de Deus, não é sua. O pecado e o perdão não é para ele, e sim para você. Perdoar o seu irmão, aquele que te feriu, é o que te torna mais próximo de Deus, porque não é você, é com Ele. Então, se alguém te fez o mal, perdoe, porque a justiça é de Deus e não é sua. Não pegue essa guerra para você, não carregue mágoa para você. Viva a sua vida, segue o seu caminho. Esse é o melhor momento e as coisas que Deus vai te dar. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra que vos enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então a palavra de Deus, ela pode salvar a sua alma, assim como salvou aquele ladrão que estava próximo a Jesus Cristo na hora da sua morte. Então só Deus salva, só Ele pode salvar e perdoar. Você não é o julgador, porque isso só cabe a Deus. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvides, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, não é simplesmente ouvir, mas sim colocar em prática as suas ações, seus atos. Não adianta só ir para a igreja, orar, colocar uma Bíblia debaixo do braço. É muito mais que isso. É um comprometimento com você e Deus. Então não basta você simplesmente ouvir, você tem que praticar as coisas de Deus, ajudar o próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Muito difícil. Mas nada é impossível para Deus e as coisas de Deus é assim. As coisas de Deus não vêm com facilidade, mas ela é eterna. As coisas de Deus, ela é eterna e para durar. Se o que você tem está indo embora, é porque não é de Deus. Porque uma porta que Deus abre, ninguém fecha. Porque se alguém é ouvinte da palavra
e não cumpridor é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Olha aqui o que Deus está reforçando o que eu falei para você. Porque se contempla a si mesmo e se logo se esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazendo da obra, este tal será o bem-aventurado no seu feito. Ou seja, pratique o bem ao invés de ficar só ouvindo e também falando. Praticar é melhor do que pensar. Pensar é importante, é necessário, mas praticar e fazer, isso é o mais importante para Deus. Mostrar que pessoas, e a gente está fazendo isso para a obra de Deus. Então, buscai, mas o melhor é praticar as coisas de Deus, porque tudo é para Ele e com Ele, tudo depende de Deus. Se alguém entre vós se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura, imaculada para com Deus e Pai. E esta, visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Então, amar a Deus é muito mais do que uma religião, do que uma casa, um templo, uma igreja. Deus é bem maior do que isso. Mais uma vez, não é aonde você está, mas sim o que você está fazendo. Ou seja, é em colocar em prática as ações. Porque não adianta você estar em um templo, em uma igreja, em uma religião, se você não pratica o bem, se você não ajuda as pessoas, se você, como diz aqui, se você não ajuda, né, a igreja, a religião, a parte de Deus é o quê? Visitar os órfãos e as viúvas. Ou seja, as viúvas pode ser muito mais do que uma pessoa que perdeu o seu esposo. Pessoas que estejam sozinhos, atribulados, precisando de ajuda. Então, tudo isso são viúvas para Deus. Então, fazer o bem sem ver a quem. Pode ter certeza. A sua recompensa chegará. E ela é e será para sempre eterna. Porque, agindo Deus, quem impedirá? Uma porta que Deus abre, ninguém fecha. Beleza? Então, estou indo. Um bom dia para vocês, uma ótima sexta-feira. E que Deus nos abençoe. Até mais.